Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Coritiba, que vai se transformar numa SAF. Acho que isso aí não é novidade para ninguém, mas quero comentar aqui um pouco com vocês dos bastidores, né? Tanto de pessoas dentro do clube, o que falaram a respeito disso, que história é essa de que o fundo do Roberto Justus, né, que ele tem diversos investimentos, vai realmente comprar o clube, e também desse valor próximo dos 490 milhões, um estudo aí feito por uma empresa de consultoria, né, aqui no Brasil, que solta aí o ranking dos times mais valiosos, em que posição aparece o Coxa com esse valor. Quero comentar aqui no decorrer desse vídeo para vocês. Só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Coritiba, para chegarmos a essa marca aqui, ó, de 50 mil inscritos no YouTube. Aqui já trouxemos diversos conteúdos como esse, de análise de elenco, projeto de clube empresa, opções de reforços para o Coxa, que vai estar aqui aparecendo na tela final do vídeo, né, como opção para vocês, e nosso Instagram aqui também para você seguir e ficar por dentro das informações. Antes de dar uma sequência, eu tenho dois recados aqui para vocês. Primeiro é no caso da Betwill, casa de apostas esportivas que está com boas cotações para os jogos, no caso do Campeonato Paulista, na próxima semana. Por exemplo, tem algumas partidas igual dia 26, o Palmeiras enfrentando dentro de casa a equipe da Ferroviária, vitória do Palmeiras em casa pagando 1,18 a cada real apostado. No dia anterior, no mesmo dia, né, No mesmo dia tem também Santos e Corinthians, dia 26, uma vitória do Santos em casa pagando 2,45, uma vitória do Corinthians 2,80, além também de, no caso, São Paulo e São Bernardo, no dia 25, vitória do São Paulo em casa pagando bem 1,47, então no valor da sua primeira aposta em até R$200, sem riscos, porque se você perder esse valor do primeiro depósito em até R$200, você vai ter 100%, né, de volta, só você chamar lá no chat e ficar por dentro aqui das atualizações para vocês. E outro recado que eu tenho aqui também é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês, e de diversos outros times nacionais e internacionais, que eu vou deixar aqui algumas opções para vocês, e o Instagram deles aqui na tela, onde você falando que veio aqui pelo canal, você vai ter 10% de desconto na sua compra, tá? Tava desdobrando esse aqui, ó, também de Portugal, que chegou na semana passada para mim, tem de diversos outros times também internacionais. Entre lá no Instagram para você ficar por dentro, e igual eu falei, você falando que veio pelo Black Cartel, vai ter 10% de desconto em qualquer peça, camisas sem a personalização saindo de alguns times europeus a partir de R$100 e personalizadas a partir de 150. Tem várias opções para todos os bolsos, tá aqui o link da DG na descrição, no primeiro comentário fixado também para vocês. Então, bora para o vídeo. Bom, quero falar aqui com vocês sobre o que o responsável, né, por essa área de transformar o Coritiba numa SAF, que é a respeito aí do Glenn Stenger. Eu acho que é essa a pronúncia dele, tá? Mas o Glenn que comentou um pouco sobre o Coxa, e o Coritiba não tem interesse em ser um clube satélite, que foi o que ele deixou claro nessa história, que é assim, por exemplo, um time tem diversos times no mundo e o Coritiba seria só mais um, que seria como o intuito de revelar vários jogadores para transferir para esses jogadores, transferir para esses outros clubes, né, promessas e tudo mais. Até um exemplo que eu vi algumas pessoas falando sobre isso, inclusive pessoas do futebol como o rival, né, o Atlético Paranaense, também falou sobre essa possibilidade quando o Grupo City teve interesse de comprá-los. Que o Bahia meio que seria um satélite em si, né, para transformar bons jogadores e negociar com o time principal, que seria o Manchester City, dentro do Grupo City, né? Então o Coxa não teria esse interesse, e segundo apurado o Globoesporte.com, que é onde eu tirei essas informações, o clube tem conversas avançadas com o grupo brasileiro Tricorp, que é Tricorp Investment, que espera apresentar o projeto para o Conselho Deliberativo nesse primeiro semestre. A expectativa é de que seja realmente em abril, tá? E o que o responsável disse foi o seguinte, abre aspas, o que o torcedor tem que entender é que nenhum clube médio conseguirá sobreviver no mercado sem ter uma retaguarda financeira pesada. Todos estão se movimentando para isso, à exceção dos gigantes, como por exemplo Palmeiras, Corinthians e Flamengo. No caso aí o Glenn deixou claro, né, falando sobre essa possibilidade de virar clube empresa, porque se os times menores não fizerem esse movimento, acaba que fica bem complicado competir em relação a investimento, que é um ponto que eu concordo totalmente, tá? É uma pena realmente ter que, vender o clube e tudo mais para virar uma SAF, mas pelo nível de, eu diria que amadorismo no futebol brasileiro no geral, não tão especificamente sendo Coritiba, mas mesmo assim tem muito que melhorar. Eu vejo que nem é o pior das hipóteses, porque eu mesmo torço pro Cruzeiro, se tivesse virado uma SAF, poderia já estar em boas mãos há um bom tempo, né? Antes daquele desastre que teve em 2019. O Glenn ainda completa dizendo o seguinte sobre o Coritiba e a SAF, abre aspas. O Coxa passou por um processo de reestruturação financeira no ano passado, coisa que times que já se tornaram SAF não passaram.
O clube pretende, durante o ano de 2023, concluir o processo de SAF, mas é um processo distante e que exige uma série de implicações legais e comerciais para que o clube tenha tranquilidade de estar fazendo um bom negócio. Complementou aí e ele deixou claro que o modelo de SAF seria como se fosse realmente um fundo, né? Com vários empresários, entre eles o Roberto Justo, que é um dos sócios da Tricorp. Então, por exemplo, você que está assistindo o vídeo, você tem 100 mil reais e quer comprar o coxa. Então, tem esse fundo que vai ter vários, não que é desse jeito, né? É claro que é um fundo fechado, um private equity, possivelmente, que no caso é fechado, e tem alguns empresários e junta, né? Valores ali e tudo mais, para comprar empresas que não estão listadas na Bolsa de Valores, e esses fundos já têm interesse de comprar times no Brasil há um bom tempo. Mas essa ideia do coxa vai ser o primeiro, né, no futebol brasileiro a esse modelo. Então vai ter um gestor do fundo e tudo mais que vai fazer essa compra, como se fosse realmente uma empresa, né? Uma empresa aí vale R$1 bilhão. Por que não comprar um time de futebol que pode ter lucros até maiores, dependendo ali da administração, né? Então vai ser dessa forma, por isso que o Roberto Justo tem sido muito associado, justamente porque ele é um dos sócios, né, do grupo, não apenas atua só com o dinheiro, né? Então esse aí seria basicamente um entendimento simples, né, para vocês, seria realmente esses fundos que pegam caixas de pessoas e, no caso, aplicam esse investimento que vai ser no coxa, que ainda não temos uma noção do valor, tá? Porque agora eu vou falar um pouco mais com vocês, mas oficialmente, já trazendo aqui, não tem nada a respeito de cifras. Mas é o modelo que vai ser negociado, próximo do que o Cruzeiro fez, junto com o Botafogo, 90% das ações serão negociadas. Bom, quanto então que vale assim a equipe do coxa? Só lembrando que, no caso, esse estudo aí da Sports Valley listou, né, os 30 times mais valiosos do país, e o Coritiba aparece na 19ª colocação, avaliado em 490 milhões de reais. Lembrando que esse valor não engloba, por exemplo, centro de treinamento, estádio, não. É apenas a marca do clube em si. Por estar o segundo ano consecutivo na primeira divisão, tem esse valor de mercado que subiu bastante. No ano passado era um pouco superior aos 355 milhões de reais. Então, já passando aí próximo dessa casa de R$500 milhão. Será que esse valor seria o certo, né? Enfim, não temos essa certeza, mas eu acho que é um valor interessante, né? Se você for pegar para pensar, mas vai lembrar que seria por 90% das ações. Então, apesar de ser uma cifra muito alta, para o Coritiba, para um clube, eu não acho um valor tão alto assim. Não ficaria surpreso se fosse um valor até maior, tá? 700, 680, porque muita gente usa, por exemplo, o Cruzeiro, que eu torço, de comparação. Mas não tem comparação, né? Porque o Cruzeiro tinha uma dívida de R$1 bilhão. Agora eu vou falar um pouco mais das dívidas do coxa, mas, por exemplo, 1 bilhão e o Ronaldo pagou 400 milhões, mas no geral foi 1 bilhão e 400, né? Então você vai pegar 490 milhões no Coritiba, mais 300 milhões de pagamento de dívidas, 800 milhões? Talvez, algo próximo a isso. E eu acho que seria o mais razoável de se pensar, mas tem que ter todo um estudo, né? Eu apenas observei aqui quanto que seria, por exemplo, a base dos valores e tudo mais em relação ao faturamento, e esse estudo também da Sports Valley, mas quem vai fazer isso vai ser os responsáveis dentro aí do coxa nas próximas semanas. E vale lembrar que o Roberto Justus deu a entrevista no Flow Sport Clube, no caso no mês de novembro, né, falando sobre esse interesse de comprar um time no Brasil que tinha conversas avançadas. Ele que é torcedor do São Paulo, mas deu a entender que estava comprando um time no país, e na época teve especulações que seria o Coritiba. Até queria ter feito um vídeo ali na época, que acabou não dando certo, né, na grade aqui dos vídeos, mas ele que é dono da Tricorp, então deve adquirir, junto com outros investidores, a SAF do Coritiba. E bom, uma parte que eu gosto também de fazer aqui nos vídeos sobre análise de clube empresa é em relação, por exemplo, a finanças, que o coxa teve um desempenho interessante no último dado que temos disponível, que é em relação a 2021. Por que não é 2022, Gustavo? Por quê? Porque 2022 ainda não saiu, né, no balanço, só vai ficar disponível possivelmente depois de abril, e olha lá. Tanto que o Coritiba teve um lucro em 2021, que foi divulgado só em maio de 2022, para você ter uma ideia, porque geralmente demora mesmo. Teve um lucro em 2021 de R$3 milhões e 800 mil reais, que foi um lucro depois de 13 temporadas sem ter, né, nenhum lucro. Então é um resultado expressivo, até porque o time tinha conquistado o acesso para a Série A, né? Então em 2022, possivelmente esse lucro pode continuar. Agora a dívida teve uma redução também nesse ano de 2021 de 7 milhões de reais. Anteriormente era 268 milhões, anteriormente era 275 milhões de reais. Em 2020 e 2021 caiu para 268. Vamos ver se vai ter uma alteração nesse valor também no balanço que vai ser divulgado em breve, né, nas próximas semanas, em 2022. Já o pedido de recuperação judicial revelou que parte dessa dívida, 114 milhões de reais, é entre clubes, empresários, jogadores e empresas.
A receita, que em 2020 foi na casa dos 99 milhões de reais, quase 100 milhões, caiu para 80 milhões em 2021, assim como o gasto no departamento de futebol, que era de 63 milhões e caiu para 51, muito por conta também dos cortes da pandemia e tudo mais. Além disso, o Curitiba, né, que não registrava um lucro desde 2008, que foi na época 1 milhão de reais, né, na ocasião, se for pegar até um lucro maior do que esses três, no total, né, que teve 3 milhões e 800, pela inflação no decorrer dos anos, foi até um lucro superior, mas mesmo assim, um desempenho interessante, tomara que tenha um resultado positivo no último ano. E o pior ano da história do Coxa foi em 2019, financeiramente, onde teve um déficit, um prejuízo, que aumentou suas dívidas em mais de 50 milhões de reais. Mas bom, esse aqui foi o vídeo sobre o Curitiba virando um clube empresa. Quero que você deixe aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o valor do clube, quanto você acha que seria justo, sobre, no caso, a sua opinião aqui sobre o projeto de clube empresa e outras opções de vídeos aqui aparecendo para vocês, de notícias do mercado da bola, que já trouxemos aqui no nosso canal, a análise do elenco, e se inscrever aqui embaixo para continuar recebendo mais atualizações aqui do Coxa e ajudar nós aqui do Black Carter a chegarmos a essa marca de 50 mil inscritos. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!